Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar de pesquisa e estatística, falando especificamente na aula de hoje de população e amostra. Então, observe que realizamos uma pesquisa estatística quando pretendemos estudar alguma característica de determinado conjunto de elementos, que podem ser pessoas, resultados, objetos e etc. Então, observe que o conjunto de todos os elementos que tem uma característica do interesse da pesquisa é exatamente chamado de população. Então, a população são todos os elementos de um conjunto, certo? Que tem uma característica de interesse da pesquisa. Então, essa vai ser a população, ou seja, o conjunto de todos os valores, certo? Ou de todos os elementos, ok? Agora vamos pensar o seguinte, ó. Quando tem muitos elementos na população que queremos estudar, podemos realizar uma pesquisa com uma amostra que represente essa população. Então, observe que uma amostra é um subconjunto dos elementos da população. Então, vamos imaginar, exatamente, vamos até sublinhar aqui, ó, amostra, certo? Agora, vamos pensar no seguinte, a população é um conjunto, certo, de elementos, certo, de uma determinada característica, por exemplo. Essa vai ser a população, é o conjunto. Um subconjunto seria exatamente a amostra, ou seja, é exatamente um subconjunto dos elementos da população. Então, vamos pensar agora no seguinte, ó, vamos pensar agora em exemplos. Vamos ver esse primeiro exemplo que temos aqui, ó. Uma empresa farmacêutica é responsável pela produção de um medicamento vendido em cápsulas. O controle de qualidade dessa empresa precisa fazer uma pesquisa para verificar se as 10.000 cápsulas produzidas diariamente têm o mesmo tamanho. Então, observe o seguinte, que nesse exemplo aqui, temos o seguinte, ó, que esse exemplo aqui é uma pesquisa. Então, nessa pesquisa temos, primeiro ponto aqui, objetivo da pesquisa. Qual é o objetivo da pesquisa? É fazer o controle de qualidade da produção de um medicamento. Segundo ponto que temos, característica pesquisada. Qual é a característica pesquisada? É exatamente o tamanho das cápsulas de um medicamento. Então, agora vamos pensar no seguinte, ó, o terceiro ponto que temos aqui. Qual é a população? A população é exatamente as 10.000 cápsulas do medicamento produzidas diariamente. E o último ponto que temos aqui, o que seria uma amostra? Uma amostra seria, por exemplo, ó, 150 cápsulas do medicamento produzidas diariamente. Então, observe o seguinte, que vamos focar nesses dois pontos aqui, ó. População e amostra. A população dessa pesquisa são exatamente as 10.000 cápsulas do medicamento produzidas diariamente. E quem seria a amostra? Uma amostra seria, por exemplo, 150 cápsulas. Professor, mas por que não faz a pesquisa com toda a população? Ou seja, verificar as 10.000 cápsulas desse medicamento que são produzidas diariamente. Porque isso vai levar muito mais tempo. Isso vai levar muito mais tempo, vai ser mais trabalhoso, certo? E vai envolver um custo maior para verificar essas 10.000 cápsulas. Então, pensando nisso, é pego o quê? Uma amostra. Então, observe que quando pegamos aqui 150, essas 150 cápsulas vai ser uma amostra. Agora, um ponto muito importante que temos também, ó. Ele vai pegar 150 cápsulas. Professor, quer dizer que quando começa lá a produção e vai verificar as primeiras 150 cápsulas dessas 10.000 aqui e já
verificar se elas possuem o mesmo tamanho? Não. Observe que quando é pego uma amostra, essa amostra vai ser, certo, de forma aleatória. Por exemplo, ele pode pegar a primeira cápsula, a 10ª cápsula, a 20ª. Por quê? Porque é o seguinte, você tem que ter tanto do começo da produção, dessas 10.000, como do meio dessa produção, como do final. Porque, por exemplo, vá lá que aconteça dessa máquina começar a produzir as cápsulas todas do mesmo tamanho. Aí produziu, por exemplo, 3.000 cápsulas do mesmo tamanho. Aí ela vai continuando, aí tem um problema na máquina e essas cápsulas vão diminuindo o tamanho ou aumentando. Então você tem que ter do começo da produção diária, dessas 10.000, do meio e do final. Você tem que ter desses momentos distintos. Começo de produção, verifica o tamanho da cápsula, meio da produção também, meio para o fim e o fim da produção também. Tem que ser pesquisada, por exemplo, se essas 10.000 cápsulas são produzidas dentro de um intervalo de 6 horas, por exemplo. Você vai pesquisar no começo, aí pesquisa, por exemplo, com 30 minutos, olha lá com 30 minutos, pega lá umas cápsulas dessa que foram produzidas com 30 minutos, por exemplo, dessa produção, com 2 horas, com 3 horas, e no finalzinho também, certo? Então, quando você pega essas 150 cápsulas de uma população que são 10.000, essas 150 cápsulas, elas são pegas de forma aleatória, ou seja, no começo da produção, no meio da produção, no final, certo? Do meio para o fim, com, por exemplo, 1 hora de produção, você vai lá e pega uma cápsula dessa, por exemplo, e vai verificar o tamanho dela, certo? Então, prosseguindo, temos aqui o nosso segundo exemplo, que diz o seguinte: a prefeitura de uma cidade quer saber se as crianças e adolescentes, que são aproximadamente 1.000 pessoas, frequentariam as escolas nos fins de semana para usar o espaço de forma recreativa, ou seja, para usar a quadra e biblioteca. Então, observe o seguinte, que nessa pesquisa temos aqui 4 pontos que temos que analisar, que são os seguintes, ó. Primeiro ponto, objetivo da pesquisa. Qual é o objetivo da pesquisa? É estudar a possibilidade de abrir as escolas nos fins de semana, certo? Segundo ponto que vamos analisar, característica pesquisada. Qual é a característica pesquisada nessa pesquisa que temos? Se frequentariam, ou seja, se as crianças e adolescentes frequentariam ou não o espaço da escola de forma recreativa nos fins de semana. Terceiro ponto muito importante que temos aqui na nossa pesquisa, ó, a população. Quem vai ser a população? São as 1.000 crianças e adolescentes que moram na cidade. E o quarto ponto que temos aqui seria a amostra. Quem seria uma amostra? Uma amostra seria, por exemplo, 30 crianças e adolescentes que moram na cidade. Então vamos ficar atento a esses 2 pontos que temos aqui, ó, população e amostra. A população dessa pesquisa são exatamente 1.000 crianças e adolescentes que moram na cidade. Uma amostra seria 30 crianças e adolescentes que moram na cidade. Então, por exemplo, para saber, por exemplo, se essas crianças e adolescentes frequentariam a escola nos fins de semana de forma recreativa, por exemplo, para quadra e biblioteca, como foi dito anteriormente, por exemplo, para saber se tem uma aceitação dessas crianças e adolescentes, ou seja, se elas vão se abrir esses ambientes, se elas frequentam, certo? Ou se elas vão frequentar, pegou-se aqui, ó, uma amostra. Ou seja, no lugar de você pesquisar e perguntar às 1.000 crianças e adolescentes, você pegou uma amostra aqui de forma aleatória, certo? Que é 30 crianças. Então, a partir dessas 30 crianças, vamos observar, a partir da resposta dessas 30 crianças e adolescentes, se é viável ou não abrir as escolas nos fins de
semana, de forma recreativa, como foi dito anteriormente, certo? Por fim, fica o seguinte, ó. Nas duas situações apresentadas, foi selecionada uma amostra para a realização da pesquisa. Note que é importante atentar para o objetivo da pesquisa, pois é ele que vai ajudar a determinar a característica e a população a ser estudada. E assim finalizamos nossa aula.